Olá, bom dia, começando o nosso encontro, um momento para refletir. Tantos assuntos nós temos para conversar. A vida é repleta de tantas experiências que dá muitos programas como esse para a gente se falar. E o mais interessante, sempre para aprender, né? Nós precisamos aprender um pouco, porque nós colhemos todas as situações do mundo, mas aprendemos pouco a lidar com cada uma delas. Por isso um programa como esse, para ensinar você a lidar com o que se passa com você. Sabe para quê? Para o seu corpo não adoecer, porque senão você adoece exatamente porque não sabe lidar com o que te acontece. Então vamos lá, aconteceu o quê? Vamos ver como lidar. A nossa experiência, onde nós guardamos muitas coisas num baú escondido, num porão guardado, ali estão todas as nossas tramas do passado. Decepções, discórdias, sofrimento, e nós vivemos num cômodo como se fosse o presente. Esse é um presente, é uma caixa do aqui e agora, onde se passa entre eu e você. Eu faço parte do seu aparelho virtual, portanto eu faço parte dessa caixa do seu presente, estamos integrados. Ao lado você tem tudo que comprou, adquiriu, organizou, decorou, tá tudo aí, tá? E é como se você tivesse um porão. Neste porão está guardado as suas situações mais difíceis de terem lidado, que se passou, você enterrou. Algumas delas ainda estão vivas, estão lá num processo de, como se estivesse fervilhando. Outras estão decantando. Passou, decante, deixa decantar. É como a água quando fica cheia de partículas num recipiente, você mexe, a água fica misturada, fica um lodo, você para a água, as partículas vão descendo, vão decantando e logo fica na base, no solo. O mesmo acontece na nossa vida, as coisas são enterradas, são decantadas. E nesse processo onde elas são decantadas, aí estão, que você passa, é como se tivesse um alçapão ou né, uma abertura para o fosso de um porão, onde tudo que você passou está ali. E você tem em torno tudo que você guardou, a beleza da flor, a proteção da arruda, a sua obra realizada. Olha a minha aqui, ó, cromoterapia. Até parece um pai orgulhoso falando do filho, como um livro, né? Plantado na arruda está a cromoterapia e uma linda flor vermelha, gostoso, vermelho, um para-raio, né? E a arruda, ó, o vermelho atrai, a arruda dissipa, né? Assim fica guardada na proteção o meu trabalho de cromoterapia, tá vendo? Olha que interessante. Se você tem uma arruda em casa e você quer se proteger, você coloca ela como se ela estivesse te protegendo. Aí você coloca algo vermelho em torno dela. Lembra-se que os antigos falavam que um cordãozinho vermelho é bom para quebranto, tal, porque atrai a atenção para a gente olhar para o braço e não fica olhando para os centros vitais. Então você pega um bebê que tudo de bom, você tem um para-raio que vai para a mão, e aí acaba essa interação forte com os pontos vitais. Então fica com um para-raio ali. Aqui, por exemplo, o vermelho vai atrair a atenção, a arruda vai transmutar e aí as coisas vão ficar na paz. Pois bem, você tem todos os elementos na sua realidade no porão guardado, que você já sofreu, ficou doente, se decepcionou, deu com os burros na água. Quantas coisas aconteceram que decantaram. Há uma diferença do que a gente põe embaixo do tapete, a gente quer esconder, com outras que a gente mantém realmente como bagagem, decantadas, que se tornam pisos para a nossa consciência e para a nossa interação. Depois nós temos a janela desse recinto, né? Então está no meu porão e está na janela. Quando você abre, você tem uma perspectiva de futuro lá de fora. Interessante que a janela, ela tem trazido algo meio que muito impactante. Essa janela, muitas vezes, não é uma janela que você abre e você contempla o que realmente está. É uma janela que é mostrado coisas de outro lugar, muito fora, chama-se televisão. A televisão é uma janela que entra, trazendo informação, mas informação de um mundo outro, muito distante de você, não acontece no seu bairro. Quantas coisas acontecem no seu bairro que você é informado? Algumas. Agora, o que acontece no mundo inteiro, do outro lado do país, com outra realidade de vida, outra história reencarnatória, entra tudo pela televisão. E aí você passa a ter uma perspectiva muito negativa, muito diferente. As pessoas estão se degladiando, muitos estão morrendo. Quem pega um avião cai, quem pega um carro sofre acidente, quem sai de casa vai atravessar a rua é atropelado. Gente,
coisas que estão muito além do que está em torno de você. A tua realidade não é tão ruim assim. Acontece que quando você pega um recorte de um pouco de cada lugar, o pior de cada lugar entra na tua casa como se o mundo fosse de todo ruim. Tira a televisão, abre a janela, você vê que está sol, você vê que tem um dia claro, você vê que as coisas estão andando, que as flores estão florindo, que o vegetal está verde, tudo está acontecendo. Cuidado para você não receber o pior de todo lugar que não está próximo a você, portanto não faz parte dos arredores da sua experiência. Senão, gente, é incrível, às vezes a gente liga a televisão, São Paulo parou, eu olho como parou, onde parou? Eu estava andando em São Paulo, hoje fiz coisas em vários extremos, parou onde? Parou na 23 de maio, parou na Vila Paulista, parou em tal região, parou em tal corredor. Sim, houve uma paralisação ali, mas assim, não pode se dizer que São Paulo parou. Uma avenida foi congestionada, um bairro foi alagado. Quantos bairros tem na cidade? Então a atmosfera limpou, choveu, um bairro que tem uma infraestrutura, é bom falar para que os órgãos tomem providência, mas daí a eu alagar a minha casa com um alagamento completo, eu abro e vejo, nossa, as flores agradeceram a chuva, o jardim floriu, os vegetais estão mais vivos. E nós temos um recorte muito além. Então, preste atenção, a televisão traz de muito longe, muito além da realidade em que você vive, uma coisa ruim que acontece lá. Então, tenha consciência, acontece lá, não acontece aqui. É que a nossa mente quer trazer tudo para dentro, para prevenir a gente, para não sofrer a mesma situação, só que está muito longe da gente. Abre a janela da sua realidade, meu bairro, meu entorno, minha casa, meu centro, eu aqui dentro, isso é que é importante. E aí não abra esse porão das coisas que foram ruins e ainda você relembra, não mexe naquela poeira que decantou, desceu para não subir, tá? Não olhe para uma realidade muito distante, muito futura, senão você vai ter uma perspectiva muito negativa, olhe apenas para o que está do lado. Deu para compreender um pouquinho como é que você lida com a perspectiva de vida futura, senão você é ansioso. Como você lida com o que você já viveu, senão você é contaminado novamente e vai ressentir. Vai ficar magoado, ressentido, e isso é processo de doença que vai deixar turva a sua encarnação, como câncer e outras doenças que acontecem. Tá claro, então? Bora lá agora ver sobre o que você nos perguntou aqui nesse programa que vai ao vivo, sobre metafísica da saúde, cromoterapia, que eu transmito às quartas-feiras às 10 horas e você faz pergunta pelo Facebook. Transmito também pela Rádio Mundial, todas as quintas-feiras, às 18h30, também coloco live no Face e vou colocar no Insta, estou vendo aí para depois a gente começar a colocar também em outros canais, como do YouTube. Assine o YouTube, Facebook, curta a nossa fanpage, nos acompanhe pelo Insta, para a gente ficar sempre bem antenado, ligado a tudo isso. Muito bem. A Cris Mayumi Ueara, ela pergunta, o que é transtorno disfóbico, né? Pré-menstrual, e como pode me ajudar? A pré-menstruação seria o presságio de mudança. Então, nesse presságio de mudança, você tem um processo muito eufórico, um comportamento muito agitado, muito tenso. Vamos pensar assim, as coisas estão prestes a se mudarem, vamos realmente integrar na realidade, botar o pé no chão, nem tudo é tão ruim assim, e vamos realmente colocar algo que nos dê uma dinâmica mais positiva, realista, integrada à realidade. Vamos lidar com a mudança sim, agora é hora, chega, já foi. Mudar é preciso, esse é o momento, eu estou pronto. Então verifica, eu estou pronto para essas mudanças? Mergulha nessa. A vida conspira a favor de novos horizontes? Se entregue a isso. Porque senão você acaba se agredindo, ofendendo, e você cria todo um estado muito dissociado com a tendência do momento e se agredindo por se obrigar a uma coisa que você não está pronto ainda. Então, respeite a si, olhe em volta e permita-se, entregue-se à mudança
que ela vai te levar a um novo lugar. Pois muito bem, a Thaís Dandonaro, ela colocou, metafisicamente falando, qual a leitura de alguém com transtorno bipolar, né? ou borderline, ou seja, o transtorno bipolar, nós temos a variação de humor, tem inclusive um curso que eu vou ministrar agora, deixa eu até pegar a data dele aqui, que é o transtorno de conduta, vai acontecer no dia, agora em junho, dia 8 de junho, onde nós temos uma aula pela manhã, que é das 9 às 13 horas, onde nós vamos falar sobre transtornos de conduta. Então, dia 8 de junho, aqui no Espaço Integração Ananda, bipolar, toque, transtorno de déficit de atenção com e sem hiperatividade, é sensacional. Pois muito bem, a bipolaridade representa exatamente, se eu chegar aqui na pergunta da nossa querida, né, que coloca, da Thaís, que coloca sobre a bipolaridade ou borderline. A pessoa varia muito o humor, porque ela não se situa no presente, ela não se vê naquilo que ela vive, ela não sente a realidade, ela não tem vínculo estável com o ambiente, é muito lá no futuro, janela aberta e recebendo o que vem pela TV ou pela janela, que faz entrar em você tudo o que você quer ver, mas não vive à sua volta. Gostou dessa? Você quer ver, porque a mente quer saber o que se passa nesse mundo, mas não é a realidade que você tem à sua volta. Então cuidado, a mente te informa, enche de tranqueira e as coisas acabam sendo misturadas. Nossa, vi um carro que bateu, eu posso sofrer um acidente também. Vi um avião que caiu, as pessoas foram meu quando estou viajando. Gente, vamos parar? A mente mente. E a primeira mentira dela é trazer o que vem de outro lugar para a vida que é sua. Não tem nada a ver. Tua realidade é outra. Tua experiência é outra. Não é a mesma. Informou a respeito, já vai tomar as providências cabíveis, mas não cabe a você. Isso é importante, tá? Bom, a bipolaridade, a pessoa oscila muito, porque ela não faz um vínculo estável. Ela não se sente na situação, ela não se integra, não se liga, não ancora afetivamente. Então, precisamos aprender a lidar com isso. E borderline, quando ela está realmente num nível entre sanidade ou atravessar as barreiras da sanidade. Ela quase atravessa uma barreira onde ela perde a coerência, o controle, acaba surtando, enfim. Ela está próximo a uma condição de psicopatia, de alteração neuropsíquica. Ela tem um certo controle, mas facilmente ela perde ele. Então ela transita numa linha de sanidade, né, de psicopatia, ou seja, uma doença que já não tem controle. Então ela está nessa linha divisória que é chamada de borderline. Isso a psicologia, da qual faço parte, estuda bastante, e tem alguma situação onde você está ali numa linha muito tênue entre sanidade, ou seja, com controle das emoções, e a perda do controle já com uma doença já neuroquímica, uma psicopatia, ok? Então vamos lá, você consegue ter controle? Segura a onda, segura as rédeas. Veja bem, a vida é sua, a emoção é um garanhão, como um puro sangue, um animal, um cavalo, realmente que se você coloca, né, estribo e freio e rédea, você conduz ela, mas se você lançar mão das rédeas e não tiver uma base sobre um controle emocional, como um estribo num animal, é você montando um puro sangue no pelo, e aí você vai ficar todo sendo jogado, estraçalhado emocionalmente. Gostou do exemplo? Então faz assim com a sua emoção. Nossa, eu estou sentindo uma certa angústia porque não me acontece nada. Aí você monta num puro sangue, um cavalo. Cuidado, que ele é bem veloz. Aí você pega a rédea, mas espera aí, graças a Deus hoje eu tenho uma situação bacana, olha essa pessoa que está do meu lado, olha esse passeio que eu vou fazer, olha essa casa bonita que eu conquistei, e você começa a conduzir o seu cavalo, o seu puro sangue, para uma direção, um pasto bonito, um lugar bacana, todo florido, e aí a emoção vai ser muito agradável, de uma cavalgada. Mas cuidado, se você lança a mão das rédeas e deixa, logo tua emoção está estraçalhado e você está todo desequilibrado, porque você perdeu o controle sobre as suas emoções. Então vamos controlar a nossa emoção. Isso não está acontecendo comigo não. Não, porque eu já estou naquela que eu já estou voando no mesmo avião que caiu também, um filho meu, uma pessoa querida, vai estar dentro, o pai aconteceu isso, vai... Para, desce, porque é preciso a gente vivenciar de uma outra maneira. Pois muito bem, voltando aqui às nossas atividades,
Vamos começar com a pergunta da Renata, a Renata Simões. Bom dia, Val Capelli, gostaria que você falasse um pouco sobre memória. A vida anda péssima, sou um tipo de pessoa que esquece ou deixa tudo, esqueço de pessoas, nomes. Muito obrigado. Olha só, memorizar significa registrar. Às vezes o registro me obsedeia, eu fico obsediado, eu fico com aquela obsessão de lembranças que são constantes, repetitivas e só me azucrina. Então, a memória registra, mas não podemos deixar uma memória que perturbe, tá? Não deixa a tua memória perturbar. E quando a memória é perturbadora, é preferível desligar ela, tá? Já foi, já passou. Deixa, decantou. Gostou dessa? Decantou. Ou seja, a poeira baixou, se tornou um solo por onde eu caminho agora. Maravilha. Portanto, é muito interessante porque se você não consegue lidar bem com sua memória, eu já sei como é e toco a vida agora sabendo, as coisas estão ali, mas eu acabo não mexendo nela. Nós fizemos uma experiência, quando eu levo o grupo para viagem, todas as experiências são grandes aprendizados, e um deles é na flutuação, na Chapada dos Guimarães, que a gente vai em Nobre. A flutuação é assim, a gente tem um rio totalmente transparente para boiar ou flutuar nele. E o solo é, claro, com minerais, você tem ali o solo com terra, né? Se você pisa, ela sobe, turva toda a água, a gente não consegue ver os peixes mais na flutuação. Então, a indicação é, não pise, porque você tem nascentes borbulhando e você tem ali a terra que se subir, fica turva toda a água que a gente quer admirar, aquela beleza. As coisas decantadas, guardadas, se você fica macerando, pisando ela sobe e turva a água. Então, o que a gente faz? A gente boia, a gente flutua, a gente paira, sabendo que tem, sabendo que viveu, mas não sendo atolado ou causando uma turvidez. Então, a memória, o raciocínio que utiliza a memória é para processar e facilitar a você viver no agora. Mas se a memória é perturbadora e causa toda uma angústia e um sentimento que leva o seu garanhão da emoção disparar, é melhor você não ter ela viva a toda hora. Então, esquecer às vezes é um bálsamo, esquecer é uma bênção. A própria encarnação, na visão espiritualista, reencarnamos com uma mente vazia, sem nenhuma informação, para que tudo possa novamente ser registrado. E aí não trazemos o aprendizado ou a memória de vidas passadas, para começar tudo de novo e viver leve, novamente, um processo. E às vezes é bom realmente esquecer para fluir e não sofrer. A Juliana Macedo, bom dia a todos. Olha só, Val, fale sobre doença autoimune. Como se libertar disso? Beijos. É só você parar de... Para de se auto-chibatar. Gostou dessa? Autoimune é auto-chibata, ou seja, eu próprio me boicoto, eu próprio me ataco. O sistema imunológico, fisiologicamente, ele existe para atacar qualquer situação estranha, inimiga ou que não é reconhecida pelo corpo, te protegendo assim do mundo. E todas as variações, vírus, fungos, bactérias, o sistema imune está ali alerta. E de repente ele combate a gente, ele rebela contra a gente. Eu sou meu maior inimigo, eu próprio atiro no meu pé, eu mesmo ponho tudo a perder. Eu não preciso de ninguém para me atrapalhar porque eu sei fazer muito bem isso. Como assim, Val Capelli? Metafisicamente, eu tenho doenças autoimunes, eu não reconheço o potencial que tenho, ao contrário, eu vejo isso um risco. Eu não reconheço o quanto sou capaz, ao contrário, eu vejo isso como uma tendência a me machucar, mas já estou me machucando. Então, vamos aliar a nós, ser nosso amigo, aliado o tempo inteiro. Quando não é certo, eu recomeço. Quando tem uma maneira melhor, eu retomo ela. Então, lado a lado o tempo inteiro, sempre comigo. Parceiro, amigo. Eu me amo, olha só, eu me curto, sabe? Nem todo mundo gosta de mim, mas eu tenho alguém muito importante que gosta de mim, eu mesmo. E as pessoas das quais eu tenho grande sentimento por elas me amam também. Isso já está de bom tamanho, já é dividendos. Mas, sobretudo, eu me amo. Também sou amado e encontro pessoas muito amáveis e simpáticas para comigo. Nós atraímos aquilo que a gente tem dentro da gente. Né? Aquilo que nós cativamos em nós aparece ao nosso redor.
Então para de ficar esbravejando. Todo mundo quer me atrapalhar, todo mundo vem para me criticar, todo mundo vem para me condenar, ninguém olha para mim e respeita o que eu sinto. Você faz isso? Então, os outros também não fazem. Pratique isso. Pratique o autorrespeito, pratique o amor próprio, pratique a autoamizade. Você vai encontrar amigos, companheiros que realmente vão estar do seu lado e não atacando você. Andréia Bosso. Val, fale sobre gengivas. A minha vira e mexe inflama em alguns pontos. Gratidão. Gengiva é quando eu anuncio a minha decisão. Eu chego e coloco que vou viajar, que vou trabalhar, que vou para outra direção, vou sair, vou ficar. Como é que é esse anúncio? Então, eu decidi sair, mas eu não sei o que vão achar. Eu dou uma volta no assunto, não consigo falar. E eu fico meio empapuçado. Eu vou sair, já é logo agora. Será que alguém quer ir comigo? Mas também não vou convidar, não sei se eles vão. Gente, decidi sair, topa, vamos junto, bora lá? Pra que sair? Não sei. Depois vocês pensam aí, eu vejo, vou tomar um café agora. Pra que decidir? Eu já decidi, pra que ficar ruminando isso tudo? É certo, não é, a cidade hoje não está apropriada, nesse lugar não vale a pena, vai pra quê? Para de ruminar as coisas. Decidi sair, alguém quer comigo? Bora lá, vou tomar um café e depois, se alguém quiser, a gente sai junto. Vai lá, é decisão sua. Já anunciou. Isso é gengiva saudável. A falta de saúde gengival pode ser favorecida com a cromoterapia. Você pega uma lâmpada azul, essa é uma lanterna que eu chego na cor, uma lâmpada azul que você acha no mercado e coloque ela na região aqui, né, mandibular, maxilar e que é gengival. Então você coloca o azul, que é uma energia favorável ao fortalecimento da mucosa da gengiva, tá? A Regina Costa, algum problema em usar muitas roupas pretas? Nenhuma. A cromoterapia não se aplica ao guarda-roupa. É assim, quer ver? O preto na cromoterapia é a não vida, é um estado de isolamento, enfim, é uma cor isolante e tudo mais. Na energia luminosa da aura, na terapia a gente usa luz e cor. Contra uma parede escura, que é uma ausência de luminosidade na aura, uma baixa vitalidade do corpo e uma doença instalada. No guarda-roupa, a gente não aplica cromoterapia, porque assim, o mesmo isolamento do preto, que no caso, né, isola a luz, ou absorve a luz da aura e causa doença, quando você coloca na roupa, já tem outro conceito. Então você tem um vermelho radiante, impulsivo, com o preto moderado, e um certo espaço. Então, estou muito ativo, porém com o pé no chão. Estou muito ousado, porém muito, vamos dizer assim, bem centrado. Então, o preto, ele te dá um estado onde ele te coloca numa posição não de conexão direta, como um amarelo ligado a tudo, né? Olá, gente, cheguei, e aí, amarelinho, tô aqui. O preto eu aqui, você aí. Tô também, mas tô na minha. Tô só observando, tô apreciando. Então aquele estado, né, um pretinho básico no guarda-roupa combina com tudo, né? Você tem ali um tom de preto que vai bem com qualquer cor, que combina bem. As pessoas são meio que gostam de ficar na delas, curte muito estar com elas, de repente coloca um preto e se sente bem, porque eu tô lá, tô na minha, tem um certo distanciamento para que eu me reconheça diante da situação e, aliás, eu não me misturo a tudo, não tô assim ligado a tudo. Portanto, daí o conceito de roupa preta. É que às vezes a pessoa é meio deprimido, meio retraído, e é excessivo essa retração e esse estado recluso dela, que o preto mantém ela mais na dela. E às vezes ela precisa de mais cores para se lançar, para usar um pouco mais. A gente chega e fala, olha, procura colocar mais cores, porque você já está muito na sua. Você tem um ensimesmado exagerado, exacerbado. Então, se estou muito ensimesmado, tem uma tendência de usar roupas escuras para ficar mesmo mais em mim mesmo. Mas também a descrição e tantos outros fatores que o preto representa, tá? A Cris Mayumi, já respondi ela, muito gostoso. Tá aí, gente, olha só. Convidei você para o transtorno de conduta, déficit de atenção e hiperatividade aqui no Espaço Integração Ananda, no sábado, dia 8 de junho, das 9 às 13 horas. Vale a pena, muito a pena. E o nosso workshop de espiritualidade, uma celebração espiritual. Uma coisa muito interessante que é uma tarde de domingo para a gente celebrar com os amigos espirituais.
Geralmente eu canalizo o Fausto, que é o meu guia, que sempre está trazendo conteúdos muito positivos, general, que coloca sobre a força interior como usar ela. A Florence, que traz toda uma questão muito bonita sobre essa pureza, essa sutileza do ser, importante para a saúde, para a cura, né? E o tema desse encontro será o amor e as suas diversas vertentes. O amor que cura, claro, o amor que restabelece a saúde, o amor próprio, que faz a gente se ligar a gente na energia mais pura e elevada e purificar os tecidos, acender a aura e aí a gente conseguir a autocura. Nós temos o amor tirando as pessoas do sofrimento, do desalento, que é o vínculo positivo e luminoso que a gente realiza. Nós temos o amor nos unindo a um estado de graça como uma ascensão espiritual. O amor e suas diversas vertentes, um tema tratado no workshop de espiritualidade, domingo dia 9 de junho, aqui no Espaço Integração Ananda, às 15h30. Então fica aí esse convite. Nosso telefone 50726448, 50726448, ou acesse valcapelli.com. Fico por aqui, um grande e carinhoso abraço, um beijo na alma e até o nosso próximo encontro.